Associação, no Núcleo do Porto da Associação Conquistas da Revolução, começava por agradecer à Unicef mais uma vez a disponibilidade com que nos acolhe neste ambiente tão agradável e que estamos rodeados de livros e de informação também sobre novidades no campo das publicações. Agradecer também à Manuela Silva a disponibilidade para vir apresentar o livro e agradecer uma vez mais também aos autores que participaram na conferência que realizámos em maio e que disponibilizaram para estar aqui presentes. Infelizmente o professor Mário David Soares não pôde estar presente, mas estão os restantes e, portanto, agradecemos a sua presença. A Associação Conquistas da Revolução já vem seguindo há vários anos esta prática de realizar iniciativas públicas, conferências, etc., e posteriormente publicar as comunicações que são apresentadas, comunicar as intervenções, por forma a que, por um lado, elas permaneçam no tempo e, por outro lado, que sejam um objeto para novas reformulações, para novas reflexões e para um aprofundar do conhecimento sobre essas temáticas. Como disse o Rui, estão já publicados 6 números. Não fica muito claro se este é o número 5 ou se é o número 6. Em todo caso, este é o número 5 do ponto de vista da sequência das iniciativas que dão origem à publicação. É o número 6 do ponto de vista da edição do caderno. O número anterior, a que o Rui se referiu como número 6 e que acabou por referido como número 5, tem como tema a comunicação social, liberdade condicionada, esta segunda parte na interrogativa. Esse caderno está também aqui disponível para quem quiser adquiri-lo na Unicef. O número que estamos hoje aqui a apresentar tem como tema a Escola Democrática Conquistas de Abril. Acaba por tornar públicas as comunicações que foram feitas na sessão do passado dia 12 de maio na Atmosfera IM, comunicações de Manuel Carvoeiro, do Mário David Soares, da Sónia Duarte e do professor Manuel Matos. Para apresentar o livro, não tivemos dúvidas de que a escolha acertada seria a professora Manuela Silva, uma pessoa que todos nós conhecemos desde há muitos anos, sempre muito interveniente em tudo o que diz respeito à escola democrática e à escola pública, desde os grupos de estudos do pessoal do centro, pelo menos, até a atualidade em que continua a ser dirigente do Sindicato dos Professores do Norte e presidente da mesa da Assembleia Geral. Certamente a sua leitura dos textos que foram apresentados na conferência de maio será valorizada e enriquecida para todos nós. Isto será enriquecedora para todos nós. Obrigada pelas palavras bonitas. Meus amigos, minhas amigas, é uma honra estar aqui a apresentar este caderno com textos tão fantásticos. Eu espero que tenham suscitar-vos um pouco o interesse para que quem ainda não comprou, compre o livro e leia o livro e venha também a oferecer, por exemplo, quando tiver que fazer uma oferta a alguém, a recomendar aos amigos, etc. Também para mim é muito especial estar aqui nesta casa, que é esta casa tão icónica na cidade do Porto, tem para mim um significado extraordinário, porque foi por aqui que eu passei tanto tempo da minha vida, quando era aluna da Faculdade de Letras do Porto, que era aqui nas Biomédicas, onde é agora as Biomédicas, e nós aqui nos encontrávamos, aqui conversávamos. Eu militava no movimento estudantil, e aqui aprendíamos uns com os outros tanta coisas tão importantes, que foram tão importantes para a minha formação humana e para a minha formação política também. Eu escrevi umas coisas porque tenho muito medo de me alongar. Se eu estiver a falar demais, mandem-me calar, por amor de Deus. Mas enfim, pronto, a temática é de facto muito cara, é-me muito cara, a Escola Democrática Conquista de Abril, e que diz tanto à minha geração.
a minha geração, a todos, mas de facto quem viveu estas coisas, viveu-as de uma forma muito especial. E eu diria, esta geração que é portadora de memórias tão significativas, que é obreira de uma escola para todos, democrática e inclusiva, uma geração que viveu a promoção de novas dinâmicas em todo o processo de ensino-aprendizagem. O que é que nós fazíamos? Que viveu a experiência de uma gestão e uma direção democráticas, de uma formação de professores que envolvia a comunidade escolar, de valorização do estatuto profissional, sobretudo com a criação da carreira única e do estatuto da carreira docente. Vivemos tudo isto com uma grande alegria, com uma grande participação, com uma grande intervenção, mas também vivemos a revolta dos retrocessos produzidos na escola e os atentados à carreira pela prática de políticas que se afastam ou que se têm afastado da matriz daquela escola democrática com que sonhamos. Grande desígnio de Abril, que só pode ser pública para garantir a igualdade de oportunidades de acesso ao êxito escolar, conforme o consignado na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Base do Sistema Educativo. Uma escola que possa ser um fator de promoção social e não um mero reprodutor das desigualdades. Uma escola que promova a cultura integral do indivíduo e que o prepare para ser um agente de mudança social. É claro que todas estas iniciativas à volta dos 50 anos do 25 de Abril são fundamentais para nós recordarmos, relembrarmos todo este passado, não é? O que foi Abril, o que foi o antes, o que foi o depois, como é que esta coisa toda aconteceu, que dinâmica foi esta, não é? E portanto eu sinto que são tão necessárias quanto hoje se tenta descrever em verdades sobre isto. Eu digo em verdades, não digo mentiras, digo em verdades, mas se calhar algumas são mesmo mentiras, ainda são mais que em verdades, em que se procura, enfim, quase dizer que não aconteceu, que o fascismo não aconteceu, por exemplo, não é? Não foi, não, era assim uma coisa que não era propriamente fascismo. Enfim, várias tentativas de reescrita do 25 de Abril e das suas repercussões na vida de todos nós. Portanto, estas iniciativas são muito importantes para denunciar tudo isto, não é? Também, e para desmistificar preconceitos em relação àquilo tudo que se passou. A Escola de Abril existe para formar futuros cidadãos livres, lúcidos, reflexivos e intervenientes. E neste pressuposto é fundamental, de facto, conhecer a história sem omissões. E quando eu falo nisto, eu peço desculpa ao oportunismo, mas eu vou ter que falar aqui numa coisa, porque não pode deixar de ser. Estou a pensar também nos nossos jovens que estudam a história. E estou a pensar como é que eles a estudam. Então, tive curiosidade de pegar em alguns livros do 6º ano, do 9º ano, do 11º e do 12º. E eu fui professora de História, agora estou aposentada, não é? Porque é precisamente nestes anos que se estuda a história contemporânea. O que é que eles dizem sobre isto? E fiquei, quero-vos dizer, eu nem sei, banzada e preocupada, não é? Com aquilo que vi. E depois andei à procura e descobri que houve 2 investigadores, só vi um estudo sobre isto, o Pierre Marie e o Pedro Recchio, da Universidade de Coimbra, que fizeram um estudo cujo título é O 25 de Abril e o Ensino da História, o processo revolucionário nos manuais escolares, cujo conteúdo vem ao encontro das minhas apreensões.
E vou ater-me às conclusões do estudo, em que os autores referem o seguinte, e cito: os acontecimentos, os temas e os documentos apresentados sustentam uma narrativa identificada pelos seguintes elementos: saltos temporais, simplificação dos projetos políticos, silêncios sobre os movimentos sociais e redução dos limites da democracia. Correndo o risco de simplificação, diria que, de uma forma geral, os fundamentos autoritários do regime do chamado Estado Novo são expostos e corroborados por referências, sobretudo, às instituições de repressão, e é uma coisa a que eles chamam a absorção da população dos preceitos ideológicos vigentes. A guerra colonial e a imigração tiveram um papel essencial para desencadear a revolução. Isto está lá. Na resistência ao regime destaca-se Humberto Delgado pouco mais. No 25 de Abril é dedicado mais espaço à descrição das manobras militares que depuseram o regime do que à exposição das razões que conduziram ao mesmo. Salgueiro Maia é assumido como a figura central do movimento dos capitães. O processo revolucionário é completamente omitido. Mas isto é mesmo assim, não estou a inventar. Vão procurar. Os movimentos populares só são referidos durante o próprio dia de 25 de abril de 1974. E cito um dos livros do 6º ano, do meu neto, que diz assim: os portugueses reagiram com muita alegria à Revolução. Ponto final. Vieram para as ruas manifestar o seu apoio e agradecimento aos militares, distribuindo alimentos, abraços e cravos. Ponto final. Fim de citação. Apresentam-se depois grandes saltos temporais deste período. Uns 2 saltos temporais. Portanto, entre estas datas não aconteceu nada. Não acontece nada, não é? Mas os saltos temporais, ou 2 ou 3, conforme. Mas vai tudo dar ao mesmo. O salto temporal é entre 74 e 1976. Portanto, em 1974 aconteceu a Revolução. Portanto, está lá. Depois, em 76, apareceu uma coisa chamada Constituição da República Portuguesa, que foi muito importante para o regime, e foi. Agora, como é que se lá chegou é que não está nada escrito. Depois de 76, há alguns que falam também nas eleições e no primeiro governo constitucional. E ficam-se por aí. Depois há um outro salto temporal, aliás, 2, uns citam um, que é entre 76 e 86, e há outros que citam 2, de 76 a 82 e de 82 a 86. Então eu explico porquê. Pronto, 76 já sabemos qual é, digamos, quais são as questões da parte que eu já referi, da Constituição, as eleições, etc. Os que referem 82, referem-se a 82 para dizer que o tal salto temporal, portanto não acontece nada, entretanto, em 82 há a primeira revisão da Constituição e há um salto na democracia. Porquê? Porque terminou o Conselho da Revolução. Depois, em 1986, sim, aí ficou a democracia completamente resolvida, organizada e estruturada, como é hoje, porque aconteceu uma coisa muito importante, que foi a adesão à Comunidade Económica Europeia. E mais não disse. O processo de descolonização é abordado de forma muito detalhada
de forma mais detalhada do que as modificações concretizadas em Portugal pelo processo revolucionário. Mas pronto, fico por aqui. Sobre os livros, e agora vou passar ao texto. Mas, desculpem-me lá, mas isto de facto faz doer a alma, não é? Para quem viveu isto tudo, faz doer a alma. Então, eu vou agora passar propriamente a esta coisa fantástica que aqui está, que eu decidi, sobre os textos aqui publicados, não me referir ao conteúdo de cada um. A meu ver, os textos excelentes, diferentes, mas complementares. Até parece que estiveram a combinar, que foi combinado. Mas antes destacar o que considero os seus pontos fortes, alguns dos quais vivi na primeira pessoa. Começaria pela evolução histórica do fascismo à atualidade. Existe uma profusão de referências históricas e estatísticas, onde claramente se pode verificar uma evolução muito significativa no que respeita ao acesso e ao sucesso escolar. Basta comparar as estatísticas de 1960 e 2021. É, aliás, transversal aos 4 textos a ideia de que a educação e o sistema educativo português representam um dos setores sociais que mais transformações sofreu com a Revolução de 25 de Abril. Basta recordar o ponto de partida da escola do fascismo, classista e discriminatória, e referir alguns exemplos como aquelas 113 célebres frases de caráter moral que tinham que estar lá nos livros únicos, escritas nos livros únicos. Sobre isto vou dizer 2 coisas. Escola classista, a minha experiência. Eu, em 1954, estava na escola primária. Andei na Escola da Bandeira, em Gaia, numa escola feminina. Depois, adiante, havia a escola masculina, não é? Portanto, coeducação não existia. E na minha escola, éramos bem umas 30 criaturas, raparigas. As classes, os grupos sociais estavam determinados por filas. Então, na fila da frente estavam as meninas, filhas da pequena e da média burguesia. Eram poucas, porque a maioria delas iam para o colégio, mas como eu, portanto, estavam ali na primeira fila, e essas eram aquelas que iam continuar a estudar e iam para o liceu. Depois, na segunda fila, estava uma menina, que essa já era filha de um operário especializado e tal, mesmo assim vivia numa ilha de Gaia, e que ia para a escola técnica. E depois estava o resto. O resto que eram meninas esfomeadas, mal vestidas, enfim. O que é que entre estes grupos não havia grande relação, exceto através de mim, porque eu tive a felicidade de ser educada de uma certa forma que me permitiu olhar para tudo e perceber tudo. Eu até me apetece contar uma história, mas se calhar não tenho tempo. A propósito disso, posso contar? Claro. A minha professora era uma coisa terrível, não era daquelas que tinha uma régua que batia e que punha as mãos e que fazia as coisas. E obrigava-nos, quando aparecia outra professora ou quando aparecia alguém importante, a fazer isto, fazer, está bem? Eu estou assim com o pé com isso, mas... E eu estava estranho. Como é que é possível? O que é que isto quer dizer? E cheguei a casa e perguntei ao meu pai: o que é que quer dizer isto? E o meu pai explicou-me. E então eu resolvi bandalhar
o sistema. E uma vez que entrou, foi uma vergonha, uma vez entrou a funcionária da escola e eu levantei-me e fiz. Então as meninas todas, que eram as minhas amigas, o tal grupo, não é? Que ficava pela terceira classe, ou então iam-se embora e acabava, não é? Levantaram-se todas também e estenderam o braço. As outras ficaram um bocado atrapalhadas e acharam que, de facto, ficarem sentadas era mau, era feio, também fizeram o mesmo. Claro, apanhei uma descascadela dos diabos e tentei interrogar a professora, mas porquê? Porquê é que a gente tem que fazer isto a uns e não faz a outros? Bem, esta é uma das histórias. Mas enfim, era de facto uma escola classista, ali, bem organizada, neste sentido, não é? Como vocês estão a ver. Depois estas 113 frases de caráter moral que os livros únicos tinham que incluir, que são uma coisa verdadeiramente maravilhosa, que são referidos, mas eu não aguento, tenho mesmo que ler algumas. Tenho paciência. São 6 páginas do Diário do Governo. 6 páginas. Estão a ver a letra pequenina do Diário do Governo. 6 páginas escritas com estas sentenças. Eu vou ler algumas porque eu acho que não é possível. Isto é uma autêntica maravilha. Uma. No barulho ninguém se entende. É por isso que na Revolução ninguém se respeita. Se tu soubesses o que custa mandar, gostarias mais de obedecer toda a vida. Agora, isto aumenta. Não há sociedade sã, não há Estado próspero, quando a família é ameaçada na sua integridade. A concepção soviética do Estado, tendendo à dissolução da família, é um crime perante as leis divinas e humanas. O desnivelamento, o Estado que facilita a desintegração da família, autoriza e sanciona o desnivelamento e a corrupção do próprio caráter de um povo. Fantástico. Isto, se quiserem ler, é o Decreto-Lei 21.014, mas ele está referido aí, e que é verdadeiramente fantástico, não é? Está lá, escrito. A Escola Portuguesa, de 1932. A Escola Portuguesa, além do mais, caracterizava-se pela discriminação dos professores primários. Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, em 1970, o professor primário recebia metade daquilo que eu recebia, portanto, metade do meu vencimento. Portanto, o encerramento das suas escolas de formação, que a certa altura foram fechadas, não é? Foram encerradas. Escolares com as chamadas regentes escolares, que chegaram a ser mais de 30% dos docentes do ensino primário. A criação da mocidade portuguesa. É bom ter em conta que a regente escolar precisava ter a 4ª classe e um atestado de bom comportamento passado pelo cacique local, por alguém importante da sua terra, não é? O regedor, para poder dar aulas. Pronto. E foram muitas, de facto. A criação da mocidade portuguesa, as alterações da escolaridade obrigatória de 4 para 3 anos em 1930, em 1950 passa novamente para 4 anos, mas só para os rapazes, e em 1960 são também abrangidas as raparigas. As altíssimas taxas de analfabetismo, uma coisa absolutamente incrível. O atraso era de pelo menos 100 anos em relação aos países do norte europeu. Nos anos 50, 50% das raparigas e 30% dos rapazes nunca foram à escola. Seguem-se algumas reformas que convém termos em conta. Porque as coisas, a certa altura, fazia-se comparações entre Portugal e os outros países, não é? E, portanto, Portugal estava
abaixo do menos. Era uma desgraça, não é? E, portanto, foi preciso fazer algumas alterações. Há uma tentativa de reforma que não resultou, que é o do Leite Pinto, do ministro Leite Pinto, para passar a escolaridade obrigatória para 6 anos, já, mas não foi, não avançou, era demasiado, era isto, meados do século dos anos 50, era demasiado, sei lá, deixavam, sei lá, pois era assim um bocado mais, não é? Portanto, aqui acaba por passar, que passa a escolaridade obrigatória para 6 anos, o que não quer dizer que de facto houvesse, cumprissem os 6 anos, não é? Em 1964 foi a reforma de Galvão Teles. É nesta altura, neste período, que se cria a telescola. E a telescola teve um papel extremamente importante, quer na época, portanto, porque de facto conseguiu-se chegar a muito lado através da televisão. A telescola, penso que é de 65, o Manel, acho que é de 65, foi criada em 64, mas avançou em 65 e foi de facto alguma coisa com sucesso. E que, inclusivamente, acabou por ser exportada para outros países, onde também teve alguns resultados. Depois, temos aqui a reforma da Decimal, com o alargamento da escolaridade obrigatória. Os 8, nunca se chegou aos 8, mas era de facto 8. Lá está. Já estava no texto. Foram criadas novas escolas e contrataram-se muitos professores, alguns sem as habilitações mínimas, mas 8% dos docentes do ensino preparatório e secundário eram provisórios e não recebiam nas férias. Portanto, um grau de precariedade brutal, não é? Chegavam ali ao fim de julho e acabou. Não há mais nada para ninguém. Foi uma reforma com alguns aspectos positivos, que abriu caminho para uma escola de massas, mas cheia de contradições. E eu podia falar de muitas contradições, porque eu nessa altura já trabalhava. Comecei a trabalhar em 1970. E, portanto, eu trabalhei, já apanhei a reforma, e as contradições eram muitas. Desde, por exemplo, o ciclo preparatório do ensino secundário, que foi uma coisa nova e que teve teve algumas inovações, não é? Sobretudo no processo ensino-aprendizagem, nas dinâmicas que se aprenderam para trabalhar com os jovens. E eu tive algumas experiências muito interessantes a propósito disso, mas depois os programas eram uma desgraça. Eram pior que maus. Portanto, é uma das contradições, mas há muitas. E então, este é também o tempo da criação do movimento de professores, os grupos de estudo dos professores do ensino secundário. Eu queria vos dizer que há 2 anos, nós concluímos. Não é descobrimos, porque eu já tinha descoberto, era interiorizado na minha cabeça esta coisa, que isto de facto eram grupos de estudo de professores do ensino secundário, do ciclo preparatório do ensino secundário. E eram muito para responder àquele problema dos 80% dos professores que eram eventuais e que tinham. Uns chamavam-se eventuais, outros têm outros nomes, não interessa. Era muito para isso. Mas, ao contrário do que aconteceu noutras zonas do país, aqui no Norte, o Grupo de Estudos do Norte também integrou professores primários, portanto, professores de primeiro ciclo. E é o único grupo de estudos onde isso acontece.
E eu sabia que acontecia. Não tinha percebido que era o único, mas é verdade. Por razões várias. Algumas eu sei, outras não sei. Mas podemos depois falar disso se quiser. Mas então estava eu a dizer que isto foi um movimento muito significativo de professores. Tão significativo que, segundo Rui Grácio, num livro que ele escreveu em 1983 sobre esta temática, ele diz que em 1971 pelo menos estavam identificados 14 grupos de estudo com delegados eleitos em 138 estabelecimentos de ensino secundário no universo das 450 escolas existentes, ou seja, em 31% das escolas do país. Era ou não era poderoso? Era poderoso. E era muito difícil fazer este trabalho. Pois era. Mas havia ali gente que saiu das universidades e por outras razões que nós já vamos ver e que acabou por criar estas dinâmicas, não é? E levá-las para a frente. Convém pelo menos lembrar que nesse período aconteceram no país grandes movimentações antifascistas, com destaque para a realização dos congressos da oposição democrática em Aveiro, em 1969 e 1973. O de 69 chama-se Congresso Republicano de Aveiro, o de 73 é que é o Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, mas não interessa, quer dizer, a ideia é a mesma. As lutas académicas de 69, que tiveram um papel importantíssimo e que mexeram, que foram em Coimbra, mas que mexeram com todas as academias. As grandes movimentações de trabalhadores de vários setores de atividade que permitiram eleger direções sindicais da confiança dos trabalhadores nos próprios sindicatos corporativos e a criação da intersindical, portanto, isso o que permitiu a criação da intersindical a 1 de outubro de 1970, precisamente no primeiro dia em que eu comecei a trabalhar. É esse movimento dos grupos de estudo que, a 28 de abril, publica o primeiro comunicado em liberdade, saudando a Revolução, disponibilizando-se para intervir no apoio à promoção de uma democratização da educação e reafirmando as reivindicações dos professores portugueses, algumas das quais integravam o programa do próprio movimento das Forças Armadas. Portanto, é interessante. E não eram só reivindicações profissionais, como verão. Iam muito para além das questões meramente profissionais, como, por exemplo, a mobilização de esforços para a erradicação do analfabetismo, a promoção cultural das populações, a criação de um sistema nacional de educação permanente, o desenvolvimento de uma reforma educativa tendo em conta o papel da educação para a promoção de valores democráticos, a inserção da escola na problemática da sociedade portuguesa, a revisão do estatuto profissional dos docentes e a melhoria da sua formação, a ampliação do sistema da ação social escolar e da educação pré-escolar, a participação de professores com estudantes, famílias e outros setores na definição de uma política nacional de investigação, o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas e dos meios de comunicação social, a difusão da língua e da cultura portuguesa no mundo. Portanto, eu resumo aqui o primeiro documento que foi entregue ao MFA pelos grupos de estudo. Mas o 25 de Abril permitiu, desde logo, a concretização do velho sonho da criação de sindicatos livres de professores, nos quais a experiência dos grupos de estudo se revelou importantíssima. No imediato foi possível resolver um dos mais sentidos problemas, o pagamento das férias para todos os docentes. E ainda em 1974, o primeiro governo provisório reconhece e apoia as iniciativas democráticas desencadeadas por professores e estudantes em torno da gestão democrática das escolas públicas de todos os graus de ensino, desde cá de baixo até a universidade. Os primeiros, não é?
Entretanto, foi possível obter um ajustamento da letra na escala salarial da função pública, incluindo a redução do leque salarial e a equiparação dos professores aos funcionários públicos com qualificações idênticas, dando prioridade às reivindicações dos docentes do ensino primário. Ora bem, isto foi um decreto-lei que eu acho lindo, quase já me apeteceu encaixilhá-lo lá numa parede, que é o 290-75, de 14 de junho, que colhe, portanto, as reivindicações que havia, mas que não foi fácil. Portanto, esta história da equiparação com os professores, com os trabalhadores da administração pública, com as mesmas habilitações, não foi fácil. Porquê? Porque eles achavam que nós, professores, trabalhávamos muito menos, não é? Eles trabalhavam muito mais do que nós, portanto, tinham um horário muito mais complicado. Ora, porque por alma de quem é que tinham que ganhar o mesmo. Bom, e então, a propósito disto, o introito deste decreto-lei maravilhoso diz isto que eu não posso deixar de ler e que eu acho que um dia que a FEMPROF vá falar com o Ministro da Educação, deve levar-lhe isto, espetar-lhe na cara, que é para ele ver como é que isto começou, não é? Ou o que é que se pensava na altura do que era o horário dos professores. E então diz, e vou citar: o facto do horário de serviço obrigatório do pessoal docente ser, em regra, inferior ao do restante funcionalismo não elimina, nem sequer atenua relevantemente essa disparidade, pois àquele se torna necessário, para além das aulas que ministra, ocupar ainda largo tempo na respectiva preparação, na feitura e apreciação de provas de avaliação de conhecimentos, na obtenção de uma indispensável formação cultural e profissional e na realização de outras atividades que obrigam desde já a uma maior permanência nos estabelecimentos de ensino. Era o horário dos professores. Isto vem muito a propósito, quando nós hoje, a FEMPROF fez um inquérito sobre os horários e a média de horários dos professores só não entra aqui o primeiro ciclo e o pré-escolar. Os horários dos professores andam em média em 50 horas por semana. Isto vem mesmo a propósito. Enfim. Outra questão tem a ver com as regentes escolares, que eram foram pessoas que fizeram o trabalho que puderam e souberam e que deram e que contribuíram de uma forma importantíssima para a educação, mas que eram tratadas abaixo de cão. Elas não recebiam um salário, não tinham um salário fixo, não era assim uma coisa, elas recebiam uma gratificação e essas gratificações correspondiam, eram inferiores aos salários dos varredores de terceira classe. Isto com todo o respeito pelos varredores de terceira classe. Portanto, já viram como elas eram tratadas. Portanto, este decreto-lei abrange-as, cria para elas digamos, uma carreira, uma espécie de carreira, e isto é extremamente importante, o reconhecimento de que, apesar, e até diz assim, eram abrangidas também as regentes escolares, e depois cito que está lá no como compensação pela grave situação de desfavor em que, apesar de incumbidos de responsabilidades docentes, estiveram durante longo período colocados em matéria de remunerações. Portanto, eu acho que isto é o que se chama um decreto-lei humanista, para além do mais. A Constituição da República Portuguesa, aprovada a 2 de abril de 76, estabelecia a garantia de todos à educação e à cultura, cabendo ao Estado a sua promoção, garantindo a todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de oportunidades na formação escolar.
A Lei de Base do Sistema Educativo, a lei portuguesa mais discutida e sufragada em Portugal, antes da sua aprovação pela Assembleia da República, define o ensino básico, universal, obrigatório e gratuito de 9 anos, compreendendo 3 ciclos sequenciais. Outros aspectos fundamentais foram a criação da rede pública da educação pré-escolar e, mais tarde, a aprovação da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, que é uma maravilha. O ensino recorrente de adultos, que dá condições de acesso e organização de programas e currículos compatíveis com as condições da vida ativa. A consagração da carreira única de todos os docentes, o estatuto da carreira docente, a consolidação da gestão democrática das escolas foram outras conquistas da nova democracia. É verdade que podemos dizer com orgulho que permitiu a redução significativa das taxas de repetência e de abandono escolares. E reduziu o analfabetismo para uma expressão insignificante. Nós hoje, pegando nas estatísticas, chegamos a esta conclusão. No entanto, não é possível deixar de apontar hoje a distância entre os valores da lei e a realidade da vida. Por um lado, salienta-se veementemente o caminho percorrido desde o 25 de Abril, pleno de esperanças e de perspectivas de transformação. Por outro, confrontamo-nos com as condições concretas do exercício de ensino-aprendizagem no quadro de uma sociedade liberal orientada para os interesses do mercado e para a reprodução das desigualdades de classe. É, pois, com grande preocupação que percebemos que a escola se torna cada vez mais um espaço burocrático, com um funcionamento em pirâmide, onde a democracia eletiva deixou de ser exercida e os vários parceiros não são estimulados a intervir, porque lhes foi retirado o seu espaço de participação, o que abre caminhos para o exercício de um poder discricionário e muitas vezes arbitrário. Eu ontem estava a ler umas coisas e fiquei pasmada. Eu já sabia. Então, há escolas secundárias onde os diretores não permitem que os alunos criem as suas associações de estudantes. Há escolas secundárias que... Há escolas. Eu digo secundárias por causa das associações de estudantes, que é no secundário. Mas há escolas que fazem assédio moral aos seus trabalhadores, professores, docentes e não só. Desde por aí fora. Há pouco tempo, falando com professores do ensino superior, verifiquei que havia situações terríveis a este nível no ensino superior. E, portanto, isto é um poder discricionário, dá para tudo. O aumento do número de alunos por turma, portanto, eu já li isto. Bom, isto vai acabar. Mas Abril deixou-nos como herança. Apesar de tudo. Não. Há mais coisas, eu bem parecia. Ou seja, o aumento do número de alunos por turma, os esgotantes horários de professores e educadores, né? Já referi, obrigados ao cumprimento de tarefas muito para além do conteúdo funcional da sua carreira, não se compatibilizam com o ideário da chamada escola democrática. Como também não se compatibilizam com a desvalorização dos salários e carreiras docentes, a precariedade vigente, o controle exercido através de um sistema de avaliação questionável, as limitações ao exercício do direito à greve e à atividade sindical, que são um facto e que se têm sentido muito ultimamente. Mas Abril deixou-nos como herança a Constituição da República Portuguesa e a Lei de Base do Sistema Educativo. E também o exemplo de luta que permanece vivo nas escolas e nas ruas, tal como a realidade tem demonstrado. Este espírito de luta é o espírito de Abril.
Como bem sabemos, o processo de construção social é dinâmico, mas não é célere. E só passaram 50 anos desde aquele dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. Terminava com a esperança que emana de todos os textos desta publicação. A mobilização e empenho em defender a escola democrática é um desafio permanente, uma luta constante para que, como estabelece o número 1 do artigo 74 da Constituição, todos tenham efetivamente direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. Ou seja, Abril, apesar de maltratado, não deixará de ser futuro, porque nós continuamos aqui a lutar por ele. Muito obrigada.